JPB de volta e a gente informa que amanhã, dia 31, os Centros Especializados de Dispensação de Medicamentos Excepcionais, SEDMEX, não vão atender ao público. De acordo com o Estado, a suspensão é para fazer o balanço mensal do estoque de medicamentos. O atendimento ao público volta ao normal na quarta-feira, dia 1º de junho. E agora é o quadro de saúde. Você já sentiu aquela azia, queimação no estômago? Se você não sentiu isso, se você sentiu isso, aliás, pode estar com gastrite. Se não cuidar, os sintomas desse problema podem se agravar. Para falar sobre esse tema, quem está aqui conosco é o médico José Spinelli. E aí, doutor, já lhe adianto que está chegando muita pergunta aqui para a gente, porque muita gente sofre de gastrite, né? Com certeza. A gente já começa com uma pergunta do Ícaro, lá de Mangabeira. Ele quer saber se o estresse já é um item assim que predispõe a pessoa a ter gastrite. Boa tarde, né? Boa tarde, telespectador da TV Cabo Branco, a todos os nossos amigos. E a oportunidade que a TV Cabo Branco está nos dando, não só a mim, mas a Sociedade de Gastrologia da Paraíba. A questão do estresse é uma coisa importante, só que você tem a relação estresse e gastrite, na realidade a lesão em si não é estabelecida. O que você tem são sintomas, que a gente chama isso, não de gastrite, mas uma situação chamada dispepsia funcional. Tanto é que esses acontecimentos eles são pontuais. Você tem um estresse hoje, tem um pouco de dor de estômago, tem um pouco de azia. Agride o estômago né? naquele momento e depois aquilo passa. Então é a questão do eixo cérebro-estômago, onde ele tem o estômago como órgão de choque. E aí a gente preparou uma arte, não é essa aqui, que é a arte do estômago, mas a gente tem uma arte sobre o que provoca a gastrite. Isso, perfeitamente. O senhor pode comentar essa arte aqui com a gente? Olha só os itens que nós separamos, doutor. Ok. A bactéria Helicobacter pylori é uma bactéria que ela é presente em torno de 80% da população. Eu normalmente denomino essa bactéria como uma bactéria comunitária, tendo em vista você ter 80% na nossa população e a ter mundial de 60%, ou seja, de cada 10 habitantes da Terra, você tem 6 portadores de Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori ela pode causar a gastrite. É uma gastrite que a gente chama de antematose, é gastrite de região antral na maioria das vezes, e que essa gastrite, ela é, quando da forma crônica, assintomática. Ela não causa problema. E aqui fala-se no uso prolongado de ácido, né? Anti-inflamatórios, consumo de bebidas alcoólicas e gastrite autoimune. O que seria essa gastrite autoimune? É o seguinte, a questão do ácido acetil salicílico e os anti-inflamatórios, esses produtos, esses medicamentos, na maioria das vezes, eles promovem o que a gente chama de gastrite aguda. É aquele paciente que apresenta dor após um tempo do uso desses produtos. Um anti-inflamatório que sofreu uma torção, sofreu uma pancada, um dente, e usa lá o anti-inflamatório algumas vezes por automedicação. Após alguns dias começa com dor intensa. Isso pode ser uma gastrite aguda secundária ao uso do medicamento. Doutor, essa aí dá dor. Eu vou interromper o senhor, porque eu recebi aqui uma pergunta bem interessante. Pois não. É o Daniel, de Mangabeira 7. Ele diz que toma bicarbonato de sódio e que sente um alívio na dor no estômago. Ele quer saber se isso realmente tem algum benefício. Veja o seguinte, o bicarbonato de sódio ele é um antiácido com uma resolutibilidade muito rápida. Na realidade, quando o indivíduo tem dor de estômago, um pouco de azia, se você toma um antiácido, você neutraliza aquele ácido que está presente e aí você tem a sensação de alívio. Só que isso não controla a sua doença de base. Ele é de uso pontual, ele só serve naquele momento que você utiliza. O Fábio de Bahia quer saber se a gastrite pode se transformar num problema crônico e se também pode desencadear algum problema no intestino, como o intestino sensível. Ele falou assim. Não. A gastrite, na realidade, ela pode ser uma gastrite aguda, como eu falei anteriormente, e pode ser uma gastrite crônica. Essas gastrites crônicas são aquelas gastrites que você faz uma endoscopia e encontra gastrite erantematosa, eritema de mucosa. Essas gastrites são crônicas e, na maioria das vezes, eles não dão sintomas. O paciente não tem sintomatologia com essas queixas. Tanto é que a questão de gastrite na gastroenterologia é muito controverso. Você não tem um padrão de dizer, se você tem isso e esses dados, essas queixas, você é portador de gastrite. Isso não existe. A coisa é personalizada, entendeu, Karine? Como é que a gente consegue decifrar essa arte aqui? É um estômago já doente com a gastrite? É uma ferida?
Não, aí tem uma imagem como se tivesse uma lesão no meio desse estômago. Uma lesão, né? Que na verdade a gastrite não daria esse tipo de padrão de imagem. O Kleber Costa, lá do Cristo Redentor, ele disse que já teve a bactéria. Isso. E aí ele queria saber onde é que ela está presente, como é que a gente contrai essa bactéria. Essa bactéria está presente no meio. Na maioria das vezes, os países de terceiro mundo, por questão de baixo nível social, questão de cuidados sanitários, a disseminação da bactéria é mais frequente, ou seja, ela é água e indivíduo, certo? Então, o que se estabelece é que a maioria da população adquire a bactéria nos primeiros 10 anos de vida. 70% da população adquire nos 10 primeiros anos de vida. Pode pegar no beijo, no talher? Pode. Talher, água, qualquer meio, pode contaminar, entendeu? Entendi. Ela está presente. Tem uma pessoa de Sapé, o José Monteiro, ele disse que sempre fazia endoscopia e dava gastrite aguda. Quando foi morar lá na cidade dele, de Sapé, ensinaram para ele a fruta genipapo e não teve mais crises. Tem a ver, doutor? O genipapo faz milagre? Veja o seguinte, essa medicina alternativa de interior e pessoas que fazem isso é muito interessante. Você tem o genipapo, você tem suco de batatinha, você tem a cenoura, você tem o bicarbonato de sódio. Isso são substâncias que têm uma ação, algumas vezes, antiácidas. Aliviam. Então, alivia. Entendi. São pontuais. Doutor, olha, tem muita pergunta ainda. Estou impressionada como esse assunto com certeza. Rende, mas nosso tempo acabou. Vou ter que agradecer a sua participação aqui. Já acabou, mas muito obrigada. Viu, Nada, Karine. Qualquer coisa disponha. Estou inteiro dispor. Tá? Se precisar de outras muito vezes, boa a sua é só chamar. participação, doutor. Ok? Muito obrigada. Tá.